24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Só para avisar que no dia 11 de janeiro nós vamos estar conosco aí um apóstolo uruguaio, Alejandro, um homem de Deus aí tremendo, vai estar conosco. Ele vai estar vindo para o Rio Grande do Sul em janeiro. Ele estava conosco no Uruguai agora, quando nós fizemos um trabalho missionário. Um homem de Deus assim tremendo. E ele vai estar conosco no dia 11 de janeiro. Então, se prepare a tua casa, convide pessoas aí, porque vai ser tremendo. Um homem de Deus aí que carrega uma palavra forte. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Amém? Isso. Eu estava procurando entender no Senhor o que Ele queria que ministrasse aqui essa noite. Se nós olharmos para trás, se a gente olhar o que a gente já está passando desde 2020, desde pandemia, se a gente olhar as enchentes, inúmeras adversidades que aconteceram, e até aqui a gente tem visto o Senhor nos guardando. E Jesus, dentro desse contexto, Ele está respondendo 3 perguntas. Ele está respondendo sobre a destruição do templo, sobre o fim dos tempos e as marcas do fim do tempo. E Ele está nos alertando que no meio de tantos falsos cristos, que ali está falando sobre salvadores, falsos salvadores que se levantam. Ele vai falar sobre falso profeta. Ele vai falar sobre irmãos traindo irmãos. Ele vai falar sobre guerras, rumores de guerras. Ele vai falar sobre catástrofes naturais. Ele vai falar sobre fome, sobre peste, sobre diversas situações. E ele diz assim também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porque entenda, o fundamento da perseverança em nossas vidas é o amor. O amor a Deus e o entendimento do amor de Deus sobre minha vida me faz ser uma pessoa perseverante. O que é ser uma pessoa perseverante? Essa palavra perseverança aqui no grego é a palavra upomeno, que significa manter-se firme, manter-se corajosamente mediante as adversidades e mediante os conflitos. Não interessa que se levanta falsos cristos, falsos cristãos, falsos salvadores. Não interessa que se levante falsos mestres, falsos profetas. Não interessa se irmão está traindo irmão na fé. Não interessa se levanta guerra, rumores de guerra. Não interessa se vem pressão de fome, pressão de pestes. Ele está dizendo: mantenham-se firmes. Amém. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes no chamado de Deus. Mantenham-se firmes nas promessas de Deus, tanto bíblicas quanto coisas que Deus já comunicou para vocês. As pessoas muitas vezes elas estão fazendo aqui, planos para 2026, mas os mesmos fundamentos que atrapalham ela em 2025, elas não querem mudar para 2026. E não funciona. Nós fizemos planos para estar eternamente em Cristo Jesus. Os nossos planos,
eles são amoldados aos planos de Deus. Os nossos pensamentos, eles são amoldados aos pensamentos de Deus. Os nossos caminhos, eles são amoldados aos caminhos de Deus. Entenda esse lugar. Era essa palavra que Deus me comunicava essa noite para trazer sobre a igreja. Continue perseverando em coisas que Deus já te falou e já te comunicou, talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ou há 3 anos, ou 5 anos. Talvez você está esperando algo novo e Deus está dizendo assim, ó, continue se mantendo firme, porque a promessa está chegando. Há muitos pensamentos no coração do homem, há muitos planos no coração do homem, mas a resposta final é sempre do Senhor. Sempre. Sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus tem para a sua vida em 2026? O que Ele te enfatizou nesse ano de 2025? O que Deus mais te enfatizou no ano de 2025? O que Deus mais te enfatizou no ano de 2024? O que Deus mais te enfatizou no ano de 2023? E nós precisamos entender que a caminhada nos planos de Deus sempre abre oportunidades novas que Deus nos proporciona. Caminhar perseverante, firmemente, contínuo, naquilo que Deus está nos chamando, nos comunicando, nos apontando para nos posicionar, vai fazer acessar as grandezas do que Deus tem a nosso respeito. Obrigado, Espírito Santo. Me veio algo muito forte do Espírito. O que tem sido ansiedade no teu coração? O que tem sido a ansiedade do teu coração nesse tempo? Coloque essa ansiedade aos pés da cruz. Coloque aos pés da cruz e descanse no Senhor. Descanse. Há tempo para todas as coisas. O que nós precisamos é estarmos firmes, andando convictos, deixando Deus alinhar o nosso coração ao coração dele e nos preparar para acessar, desfrutar e usufruir da melhor maneira as promessas dele. Não acelere aquilo que Deus não quer que você acelere. A ansiedade, ela é algo que nos faz viver sempre ansiosos pelo futuro e nos faz perder de desfrutar muitas coisas presentes. Entenda isso. Às vezes nós estamos querendo tantas coisas, estamos tão ansiosos por tantas coisas e perdemos o privilégio de contemplar o que Deus já está nos dando nesse tempo presente. Eu falava hoje à tarde, amados, eu tinha planos para esse dia. Aí eu já desperto, os meus planos são mudados. Eu dou de cara com 2 velórios que eu teria que estar. Um deles eu iria fazer a parte cerimonial, mas aquilo não estava no meu plano. E eu perguntei hoje à tarde eu perguntei na cerimônia que eu estava fazendo,
eu perguntei assim: quantos de vocês se projetaram para estar aqui hoje? E Deus me trouxe algo muito tremendo naquele momento durante o velório. Eu perguntei para as pessoas e te pergunto também: você sabe o dia e a hora que você vai morrer? Olha o que me veio. Não, ninguém sabe. O que nós devemos estar é diariamente preparados para isso. Diariamente perseverando no Senhor, vivendo com Ele, desfrutando com Ele. Nesses últimos meses, eu tenho enfrentado algumas batalhas, algumas pressões, porque toda transição ela nos leva a desafios maiores. Então, na minha casa, estamos enfrentando e nos adaptando ao novo tempo que Deus está nos levando. E às vezes quer vir aquela ansiedade, quer vir aquela pressão, aquela angústia, aquela preocupação. Isso muitas vezes é natural do ser humano. Mas quando nós começamos a colocar nossas emoções embaixo do governo do Espírito, Ele vai dando ordem, Ele vai colocando em ordem tudo que precisa ser colocado. E nesses momentos de pressão, de desafio, eu tenho entendido mais que cada vez mais Deus quer se revelar mais profundo. Em todos os sentidos. Como Deus que é um Pai e como um Pai que é um Deus. Ele quer nos cuidar, Ele quer nos curar, Ele quer nos sarar, Ele quer nos ensinar. Às vezes nós estamos tão preocupados em resolver as coisas na força do nosso braço, que nós nos esquecemos do cuidado de Deus. Nos esquecemos. Comece a levantar, que nem eu falei semana passada, eu quero te relembrar de novo. Comece a agradecer a Deus pelas promessas que Ele já te falou, que Ele já te comunicou. Comece a agradecer a Deus por milagres sobrenaturais. Eu me lembro que quando eu e minha esposa nos casamos, a minha esposa fez uma pergunta assim: amor, será que a gente nesse chamado missionário, a gente vai conseguir ter uma casa? E eu tinha uma palavra de Deus anotada, que Deus me deu em 2014. Eu disse para ela: amor, nós vamos ter, porque Deus já me falou que nós vamos ter. Nós vamos ter filhos, nós vamos ter descendência. Mas naquela hora, e pensa assim, pensa um casal que se casou, e eu acho que foi por umas 3 casas em um ano e meio. E teve uma situação, amados, que nós fomos provar que até os nossos móveis Deus mandou nós dar. E a gente foi ali e obedeceu a Deus. Aí depois Deus supriu os móveis que nós precisávamos abundantemente, muito mais do que nós tínhamos. Muito mais. O quanto nós estamos dispostos a renunciar para perseverar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Persevere, mas entenda a rota que Deus tem sobre a tua vida, a visão, a missão, o chamado,
a identidade de Deus sobre a sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Eu já tenho dito, amados, eu estou completando semana que vem 15 anos de convertido. E quando eu falo convertido, é intensamente convertido desde o primeiro dia. E o que eu tenho visto de pessoas saírem fora dela? Persevere. Se organizem para viver as grandezas e as promessas de Deus. Eu sempre sou uma pessoa que eu gosto de preparar minha ministração, tudo direitinho, pontual. E hoje eu saí de casa assim, eu tinha uma palavra no meu espírito. Mas eu sabia que essa noite o Senhor ia derramar algo de forma natural. Não que a organização dos estudos não seja, é tudo a revelação do Senhor. Mas o Senhor falava no meu espírito: persevere, mantenha-se firme. E manter-se firme, amados, é avançar com força, é avançar com fé, é avançar com ousadia. Não é aquela coisa, o Senhor, isso que eu estou falando para vocês, que eu estava num momento de pressão, e às vezes a gente está ali, ó céus, ó terra, a gente está dizendo, não, mas eu estou perseverando, mas eu estou ali, ó, cabisbaixo. Não, amados, é se levantar com fé, é se levantar com ousadia, é se levantar com visão, é se levantar com fogo. E dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa estaremos vivendo as promessas de Deus. Mantenha-se firme e viva e desfrute do chamado que Deus tem sobre a tua vida. Não brigue com esse chamado, se posicione, se entregue a esse chamado, se disponha, aprenda. Deus não nos chamou para viver uma vida sentado no banco da igreja, não, mas é fazer parte da igreja que Ele te plantou. Amém. É verdade. Porque no versículo 14 ele vai dizer: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Avance. Como pastor, eu tenho observado que muitas coisas não aconteceram na vida de algumas pessoas simplesmente por uma questão: posicionamento. Ela ainda está, as pessoas ainda estão brigando tanto para ter as suas vidas, que Deus não pode dar a vida dele para elas. Viva o que Deus tem. Nós nos mortificamos em Cristo Jesus para que Ele resplandeça em nossas vidas. Deus quer usar a vida. E eu vou te dizer assim, se você se posicionar ainda mais fortemente, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus dons, o teu trabalho, as tuas finanças, tudo vai ser um testemunho para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter pressões, eu estou dizendo para você perseverar. Nós estamos aqui perseverando nesse calor. Mas no dia que tudo isso aqui estiver organizado, você vai lembrar, não, mas eu perseverei lá. Sabe por quê? Porque infelizmente as pessoas no Brasil hoje elas estão assim, estão um pouquinho cansadas. Não vou no culto. Tá calor, não vou no culto.
desse lugar medíocre. O cristão, amado, ele tem que ser conhecido como uma pessoa feroz, como uma pessoa valente, como uma pessoa que pode estar quebrando o pau em cima de nós, mas eles têm que ver Cristo em nós. Cristo, Cristo, Cristo. Ver Cristo. Hoje as pessoas entendem uma coisa: ceia, zero pela ceia. Ceia é o culto da família, da igreja. Eu vou usar um exemplo aqui, eu acompanhei a mãe da Alfa, sei lá, acho que uns 2 ou 3 anos. Pensa uma mulher que pedia para ceiar, ela não tinha condição de vir na igreja, mas ela queria ceiar. Aquilo era tão importante para ela. Ela muitas vezes se esqueceu de diversas coisas, mas ela lembrava da ceia, ela lembrava dos corinhos. Por quê? Porque aquilo era zeloso para ela. O que é importante para você? Posicione-se, você e toda a sua casa. Nós vamos ter um período de recesso de cultos, mas não recesso de Deus. Tire esse tempo para a sua família. Eu quero tirar um tempo para a minha família. Brincar bastante com as minhas filhas, com a minha esposa. Foi um ano forte, foi um ano intenso. O final desse ano nos acelerou, porque não estava nos nossos planos mudar ali em setembro, mas Deus quis que nós estivéssemos aqui. Olha a casa que Deus nos deu. Essa casa é nossa, não é minha. Porque quando Deus projetou esse lugar, quando Ele enviou tudo que precisava vir para esse lugar, Ele não pensou só no pastor Tiago, Ele pensou em cada vida que estava aqui. Cada vida. Ele pensou nas famílias, Ele pensou nos nossos filhos. Nós vamos sentar agora como família da fé junto naquela mesa, ter um tempo de comunhão, um tempo de alegria. Desfrute e testemunhe Cristo nesse tempo. Amém? Amém. Se coloque de pé. Deus até enviou um outro assador aí, profissional, o seu irmão Cristiano. Esse homem tem uma unção para costelão que, meu Deus, nós vamos ter desafios? Vamos. Mas nós vamos vencer em Cristo Jesus. Amém, Darlene? Mas nós vamos desfrutar de muitas coisas que Deus tem para nós. Fique firme. Fique firme. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha-se firme na palavra. Medita nela de dia e de noite. E tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Tenha cuidado de fazer tudo quanto Deus já te ordenou, já te falou, já te posicionou. Eu sei que nós vamos celebrar coisas maiores ainda em 2026. Se tiver que chorar, nós choramos, mas nós vamos nos alegrar também. Nós vamos ser um testemunho, não só para Sapiranga, mas nós vamos ser um testemunho para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para as nações. A tua casa vai ser esse lugar. Você vai profetizar nesse lugar sobre a vida de americanos, sobre a vida de africanos, sobre a vida de pessoas do Oriente Médio que vão pisar aqui. Já se prepare, se posicione. Quanto mais você se posicionar, mais rápido você se preparar. Ei,
Deus vai usar a tua vida. Os dons, os talentos que Deus te deu, eles não devem parar no meio das batalhas. Talvez você para por algum momento para se reorganizar, mas logo Deus te faz você avançar. Ele quer que você avance, porque não se trata de você, se trata dele. E eu vou te dizer uma coisa mais: o poder de Deus, eu vou te dizer, as maiores vezes que Deus usou a minha vida foi nos maiores momentos de fraqueza da minha vida. Eu me sentia fraco, eu me sentia às vezes vazio, eu me sentia às vezes, pois muitas vezes foi momentos que Deus mais nos amou. Amém? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse momento. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse ano de 2025 e queremos entrar no ano de 2026 perseverando na tua palavra, perseverando na tua promessa, perseverando ainda mais em te conhecer e prosseguir te conhecendo em nome de Jesus. Amém? Queria chamar aqui, antes de nós encerrar, o Fontela, Adelaide, o pastor Bruno, a pastora Karina, os pastores da casa. Amém? Nós vamos iniciar os cultos, lembrando, no dia 4, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Amém? Queria dar uma lembrança para esses guerreiros que batalham aqui do nosso lado. Uma lembrança aí de gratidão, de amor. E eu já estou orando, amados. E eu sei que muitos vão orar comigo. Que até o Natal, o próximo Natal, olha, que essas lembranças se estendam sobre toda a igreja. Por isso que eu quero que você ore para ter um ano próximo, porque nós vamos, em nome de Jesus. Eu estou, assim como um ano, a Alfa estava conosco naquele ano. Teve um ano que nós oramos, Senhor, queria proporcionar, no final da pandemia, um churrasco para toda a igreja. Naquela semana eu ganhei, eu acho que 15 quilos de carne. Vamos orar por coisas mais ousadas. Vamos orar para que cada vez mais todos saiam daqui. É esse o meu coração. Esse é o meu coração. E quero impartir essa visão com toda a igreja. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esses pastores que nos ajudam, que guerreiam conosco. Eu quero agradecer também pelos irmãos que guerreiam conosco, que batalham, que o Senhor usa a vida de todos eles para que a tua vontade, a tua visão se cumpra aqui, Senhor. Com ações de graça nós celebramos a vida deles, eu celebro a vida dos meus irmãos em gratidão. Eu abençoo a vida deles, a casa deles, a família deles, de todos eles, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Amo vocês. Amém, amados? Vou tirar uma foto. Cadê a Elisa? Beleza. E eu estou orando aí que se multiplique os pastores, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?
coisas. Ano que vem temos a segunda conferência Viva Brasil, com o pessoal dos Estados Unidos. Nós vamos ter o André Steele também vir conosco, que vai estar abordando sobre finanças. Nós vamos ter, a partir de março, Casados para Sempre. E estamos projetando a formatura do Casados para Sempre. Nós vamos terminar, fazer a formatura, se Deus quiser, uma janta de casais em junho. Deixa chegar. Amém? Então já vai salvando a data aí. Amém? E vamos ter no segundo semestre escola Sacerdócio Real, escola de Esther. Quem já fez aí sabe, é tremenda, mas Deus abençoe a vida de todos. Pai, em nome de Jesus, consagramos o alimento, consagramos esse tempo de celebração, levantamos ações de graça para ti. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de todos e vamos nos organizar. Se Deus é por nós,